O ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez, Hugo Carvajal, extraditado para os Estados Unidos em 2023, admitiu participação no cartel Los Soles e está fazendo delação premiada. Segundo documentos que circulam na imprensa latino-americana, ele teria revelado à justiça americana um esquema massivo de financiamento ilegal de partidos e líderes de esquerda na América Latina, usando recursos do narcotráfico venezuelano. Nos depoimentos, ele listou uma série de líderes que teriam recebido dinheiro do chavismo através da petrolífera estatal venezuelana. Entre os nomes citados, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner e Cristina Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Gustavo Petro na Colômbia. O esquema teria funcionado por pelo menos 15 anos, segundo os documentos divulgados. A petrolífera seria usada como caixa preta para transferências opacas destinadas a campanhas políticas de aliados ideológicos no exterior. Para nesse momento que você está fazendo, senta e me dê total atenção durante esse vídeo, porque isso aqui é uma bomba que pode não só acabar com Lula, mas com o PT. Gente, isso aqui é sério, tá repercutindo em toda a imprensa da América Latina, toda a imprensa que fala espanhol, mas você pode ter certeza que a imprensa brasileira vai fingir que isso não aconteceu. Isso aqui é para acabar com o PT de uma vez por todas. Vamos lá, para começar, você já viu esse rosto antes? Este daqui é um ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez na Venezuela, conhecido como Carvajal, o apelido dele é El Polo. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, onde ele admitiu ser culpado por tráfico de drogas, por fazer parte do cartel de Los Soles, que é o cartel no qual o Trump está falando que o Maduro é o líder, e vários outros crimes, pegando até 20 anos de prisão. Foi oferecido a ele fazer uma delação desde que ele desse as informações de como que funcionava o esquema. Esse cara aqui, criminoso, tipo o PCC da Venezuela, só que o PCC da Venezuela quem comanda é o Maduro. Lá atrás era o Hugo Chávez. Esse cara já foi usado muitas vezes, até pela direita, dizendo que ele havia citado o nome de Lula. Mas a imprensa sempre saía em defesa. Olha aqui no UOL. Hugo Carvajal não citou Lula em depoimento à justiça nos Estados Unidos. Sim, até julho deste ano, que é aqui ó, 17 de julho, ele não havia citado o nome do Lula. Até hoje. Acaba de sair uma matéria, não, várias matérias, eu vou fazer questão de te mostrar, mostrando que Carvajal falou que o Lula recebia dinheiro do tráfico da Venezuela, os partidos da extrema esquerda na América Latina eram financiados pelo tráfico da Venezuela, não só Lula, vários outros líderes. Vou voltar para cá que eu quero te mostrar. Primeiro, como que eu descobri isso aqui? Como que eu vi? Eu vi essa postagem aqui, ó, Javier Milei repostou. Então, Javier Milei repostou isso aqui, vou colocar a tradução, tá lá. Ó. Hugo El Polo Carvajal, ex-chefe de inteligência chavista, confessou à Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petro, Lula, Kirchner, Evo, Podemos e outros, usando fundos do PDVSA para exportar sua agenda ideológica. Mais informações em nosso site, link na bio. Pensei, cara, será que o Milei caiu numa fake news? Deve ser, porque a imprensa brasileira falou que o Hugo Carvajal não tinha citado Lula, nem o PT, nem os partidos da extrema esquerda. Fui investigar e fui olhar na imprensa da América Latina. Aí que veio o choque. Isso está repercutindo em toda a imprensa da América Latina. Aqui no site de notícias Cubitanal, ex-chefe de inteligência Venezuela, El Polo Carvajal, revela como o chavismo financiou líderes e partidos estrangeiros. Aí você vai descendo para você ver na matéria, né? Quem são? Ó, ele era do cartel do Los Soles. Quem que eles financiaram? E olha quem que tem um nome aqui, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. Está aqui, ó. Lula da Silva, Brasil. Em sua declaração, ele listou líderes e partidos que, segundo ele, receberam recursos do chavismo, ou seja, do tráfico. Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Fernando Hugo, Ollanta Humala, esse Humala agora, né, que acabou de ser preso, e a primeira-dama veio para cá, ex-primeira-dama veio para cá, Manuel Zelaya, Gustavo Petro, que agora está na Colômbia, grande amigo do Lula, Podemos na Espanha e Movimento 5 Estrelas na Itália. Estes líderes aqui e os partidos aos quais ele pertence
receberam dinheiro do narcotráfico através da Venezuela para financiar campanhas no Brasil. Então esse aqui é um site de notícia. Vamos para o outro. Tá aqui, ó. Desde Lula da Silva a Los Kirchner e Petro, El Polo Carvajal revelou que quem financiou o regime chavista desde Caracas. Eu vou colocar para traduzir aqui, ó. Cadê a tradução? Bom, do Google que nós temos a tradução. Olha lá. Era para ter a tradução aqui, não tá indo. Aí. Revelou quem o regime chavista financiou em Caracas. Aí você vai descer na matéria. Tá aqui, cadê? Declarou culpado de 4 acusações, cartel de Loçóis. Cadê o pessoal que ele financiou? Tá aqui, ó. Lula da Silva no Brasil foi financiado com dinheiro de tráfico. Esse vagabundo aqui, que é o Gustavo Petro, né? Esse outro aqui que é da Espanha, Podemos. Petro, Kirchner e vários outros. Tem mais? Tem. Outro site, Excelsior. Venezuela financiou campanhas de vários presidentes latino-americanos, ex-chefe de inteligência de Chaves. Esse aqui que admitiu que trabalhou com Loçóis, narcotráfico. Se você descer aqui, vamos ver se aparece o nome do Lula aqui também. Tá aqui, ó. Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Segundo Carvajal, entre os beneficiários estão o ex-presidente Néstor Kirchner, Evo Morales e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Todos eles eram destinatários de dinheiro enviado pelo governo venezuelano, escreveu Carvajal, acrescentando que essas transferências opacas eram feitas por meio da empresa petrolífera estatal PDVSA, é a Petrobras da Venezuela, que era usada como caixa preta para financiar aliados no exterior. Ou seja, o que a Venezuela fez para financiar, eles usaram a espécie da petrolífera deles, a Petrobras deles, para financiar candidatos de esquerda na América Latina, o Lula fez com a Petrobras para financiar candidaturas em outros países também. Dilma, Lula, os Kirchner e Petro, o financiamento político de ex-chefe de inteligência do chavismo. E não para, gente. Outro site aqui, ó. Vou pôr para traduzir também. Cara, isso aqui se o Brasil fosse um país sério, era para acabar. Revela como o chavismo financiou a esquerda libero-americana. A possibilidade de Hugo Carvajal, conhecido como El Polo, obter uma redução significativa em sua pena nos Estados Unidos ganhou força após sua decisão de operar aqui. Cara, e aí ele cita o Lula. Se tava ruim pro Lula, agora ficou impossível. Agora você tem uma pessoa que era braço direito do Hugo Chávez, que está denunciando o Lula na justiça americana, falando que o Lula recebeu dinheiro do narcotráfico para fazer campanha no Brasil. A imprensa brasileira vai fingir que isso não está acontecendo. Agora, para acabar com tudo. O documento oficial publicado pelo site The Objective. Aqui fala: o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo durante ao menos 15 anos. Entre eles, financiou a criação do partido político espanhol Podemos. Enquanto isso, fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar na Venezuela, recebi uma grande quantidade de aportes, né, que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos concretos são Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, todos esses foram recompensados, foram receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Todos, você viu aí um documento, você viu vários sites, o Milei repostou, tá todo mundo na América Latina, quem fala espanhol está falando isso. Será que vai sair no Jornal Nacional ou no Fantástico? Porque quando nós falamos isso lá atrás, nós fomos taxados de fake news. Lembra? Era fake news falar que o Carvajal mencionou Lula? Pois agora não é mais fake news. Compartilha esse vídeo, pega esse link e manda para tudo que é grupo que você conhece, porque a imprensa vai fingir que isso não está acontecendo. Mas agora... Bogô, tua questão para o Coronel Gerson Gomes tratando de Hugo Carvajal, Bogão. Coronel, essa semana o Hugo Carvajal, diretor de inteligência, ex-diretor de inteligência do Chávez na Venezuela, de 2004 a 2011, ele se declarou culpado, né, por narcoterrorismo, por narcotráfico, num tribunal federal nos Estados Unidos.
Em outros momentos, aliás, eu até critico, a gente tem pouquíssimas informações da imprensa internacional a respeito desse caso na atualidade. Porém, no passado, por volta acho que 2021, tinha informações que ele teria indicado que o presidente Lula teria se beneficiado, junto com outros partidos de esquerda, com o dinheiro do narcotráfico. Essa delação sendo confirmada, quais os impactos aqui na realidade da política brasileira, Coronel? Bom, vamos lá, vamos entender o processo americano. Você que é um especialista no tema, vai me ajudar e ajudar a esclarecer a nossa audiência. Um dos motivos por que esse assunto não está sendo reverberado, não foi coberto, é porque, de fato, o Hugo Carvajal, ele estava preso na Espanha, ele foi preso na Espanha, e o contato que nós temos desse tema com o Brasil, eu tributo a nossa jornalista Elisa Robinson, que também, inclusive, está aqui nos Estados Unidos, porque também sofreu perseguição política e ainda sofre perseguição política, não somente nas redes sociais, mas até avançando-se sobre outros temas. Mas vou deixar esse assunto para outro dia, quem sabe até a própria Elisa explicar para a gente. Mas ela escreveu um livro, foi à Espanha, entrevistou Hugo Carvajal, e essas informações que você traz do financiamento que houve do narcotráfico, das Farc, no contexto do Foro de São Paulo, foram explicitadas no livro. E por isso talvez a perseguição tenha avançado sobre ela. Mas o Hugo Carvajal estava preso na Espanha sem nenhuma chance de ser deportado para os Estados Unidos. O governo espanhol também recebeu conexões e recebeu dinheiro venezuelano. Então todos achavam que ele estaria protegido lá na Espanha. Subitamente, ninguém tem muitos detalhes de como foi essa pressão dos Estados Unidos, houve um acerto e ele rapidamente foi extraditado, ou seja, foi enviado para os Estados Unidos para ser julgado. O problema foi que, durante o governo Biden, não havia muito interesse, viu, Borgo, de avançar nessa situação. E a questão foi sendo conduzida ali bem meio em banho-maria. Mas agora, durante o governo Trump, a nossa Pam Bondi, que o Departamento de Justiça hoje, ele está em mãos de uma pessoa que, de fato, quer refazer a estrutura judicial contra e o combate do narcotráfico, que você veja, o governo Biden, de certa maneira, tinha muita dificuldade nesse tema, porque tanto a imigração ilegal, ou seja, as fronteiras abertas, elas acabaram se transformando em muito permeáveis ao narcotráfico, ao tráfico de pessoas, ao tráfico de armamento, como havia uma estratégia eleitoral do Partido Democrata de aumentar nos estados democratas grandemente a população, porque ao contrário do Brasil, aqui o censo é feito, mas você não aumenta o número de cadeiras como está sendo feito imoralmente no Brasil. Aqui você diminui, você altera a proporção. Alterou a proporção, você ganha mais cadeiras um estado e outro estado diminui as cadeiras. E havia uma estratégia. E também, dentro da pauta do governo Biden, da esquerda, essa esquerda que tomou o Partido Democrata aqui, muito radical, havia a liberação das drogas, havia a questão de distribuição das drogas, havia o desencarceramento, há uma série de políticas públicas que estavam associadas ao narcotráfico, e por isso ficou em banho-maria. Mas agora mudou. E aí o que aconteceu essa semana para que a gente entenda? No dia 16 foi feito um pre-trial, que seria uma audiência em que o juiz decidiria quais as provas poderiam ser anexadas, trazidas pelo governo, trazidas pelo Ministério Público, pela acusação e trazidas pela defesa. E foi apresentado isso e o juiz marcou o julgamento para o dia 30 de junho. Então veja, 30 de junho seria o julgamento. O que mudou? É que o Hugo Carvajal, que até então não havia feito um acordo, ou seja, ainda se declarava inocente, subitamente no dia 18, 2 dias depois, ele dá ciência de que ele assumiria, ele de fato se consideraria, assumiria como culpado. Opa, o que muda isso? Aqui na legislação dos Estados Unidos, quando o réu ele se declara culpado, ele abre-se a ele a possibilidade de algum acordo com a promotoria. E esse acordo, há quem diga que ele já vinha sendo alinhavado há bastante tempo, ficou em banho-maria, agora retoma, porque há outros interesses. Por quê? Porque o próprio Departamento de Justiça, toda a estrutura hoje, realmente quer desfazer
a presença aqui dos cartéis, sejam mexicanos, colombianos e principalmente venezuelanos. E ele era um general venezuelano, alguém ligado à inteligência. Bom, ele assume 4 crimes. 2 crimes ligados à questão de armamento, a questão de posse e introdução de fuzis de armamentos bélicos aqui nos Estados Unidos. Existe uma questão da presença do Trem de Aragua, grupos terroristas aqui que realmente foram rotulados, e há um combate muito grande sendo feito agora para retomar essas gangues que estiveram dominando alguns bairros de algumas cidades. Nada parecido com o que está acontecendo no Brasil, mas começou a ter algum tipo de presença do narcotráfico aqui organizado, e isso está sendo coibido. Bom, fora isso, nós não sabemos se aquilo que está no livro da Elisa Robinson está no acordo, mas há grande chance. Por que eu digo para você? Porque ele também se declarou culpado, além desses crimes relacionados a armamentos, ele se declarou culpado de um narcoterrorismo e se declarou culpado de fazer parte de uma estrutura de exportação da Venezuela, da Colômbia, para os Estados Unidos, usando inclusive aeronaves americanas, uma estrutura realmente organizada de introdução da cocaína. Mas qual é o problema disso? O problema é que ele, quando assume essa postura, ele não somente diz que o cartel dos sóis, né, que a gente chama de cartel dos sóis por causa das estrelas, que as gemadas dos generais na Venezuela são feitas com o sol. Por isso é cartel dos sóis, é porque são de generais. Havia estrutura e ainda há estruturas militares acima desse cartel, e ele foi um dos grandes líderes dessa estrutura. E ele não somente vai mostrar isso, como vai dizer que essa estrutura financiou o Foro de São Paulo, eleição em vários países da América Central e da América do Sul. E a gente sabe que isso aconteceu tanto com eleições de Lula quanto de Dilma, e nós sabemos que nas reuniões do Foro de São Paulo havia representantes, inclusive, das Farc. Inclusive isso que foi feito agora com a Nadine Heredia, de trazer lá do Peru, mandar a aeronave da FAB para o Brasil, da esposa de um ex-presidente peruano que estava ligado à corrupção do Foro de São Paulo, da Odebrecht, daquela toda estrutura que a gente conhece do Lava Jato. É interessante que nesse período também houve outros líderes, inclusive das Farc, que se refugiaram no Brasil, ligados ao governo do PT. Então, essa estrutura, Borgo, é uma estrutura antiga, que estava em banho-maria, e agora há interesse do Departamento de Justiça e até do Departamento de Estado, por que não dizer, de pressionar não somente a questão venezuelana com Maduro, não somente a questão do narcoterrorismo, e a nossa audiência precisa entender o que significa narcoterrorismo. Significa você, na América do Sul, o próprio Gustavo Petro foi à ONU, teve a ousadia de falar da tribuna da ONU, defender essa questão da cocaína. Veja bem, na ideia desse pessoal, eles estão colocando aqui nos Estados Unidos as drogas como uma forma de debilitar a sociedade capitalista opressora. Então, eles ganham dinheiro, armam o cartel. Hoje há uma conexão muito grande com o terrorismo também do Hezbollah na América do Sul, ou seja, a conexão também com o Irã, mas o mais importante para os Estados Unidos é mostrar que eles exportavam e continuam colocando as drogas aqui nos Estados Unidos como uma arma ideológica, ou seja, eles entendem que isso é uma maneira de você erodir a sociedade americana e lutar contra o capitalismo, contra o imperialismo. Você vê que esse discurso está também no governo brasileiro, porque é um governo anacrônico que ainda está ancorado lá no Foro de São Paulo, e quando você vê Celso Amorim, o próprio Lula e uma das nossas lideranças hoje ainda respaldando esse discurso, é porque eles entendem que é legítimo você jogar dentro dos Estados Unidos a maior quantidade de drogas possível, porque isso destrói a sociedade, e com isso você está numa guerra híbrida, ou seja, combatendo o que eles chamam do Império Yankee, o inimigo do Norte, o imperialismo norte-americano. Borgo. Coronel, semana passada o senhor disse que queria tratar, eu confesso que já não é mais memória, é vaga lembrança que eu tenho por aqui, o senhor queria tratar de algum tema específico hoje e provavelmente em função da pauta cheia passamos por ele. O senhor quer recuperar o que a gente tratava na semana passada e o senhor acha importante tratar aqui hoje?
Não, não necessariamente. Eu creio que nós tivemos uma semana que avançou bastante na questão lá do Oriente Médio. Importante. E eu só queria fazer um pequeno comentário para que a gente fique mais vacinado em relação ao que aparece justamente nas redes sociais. É interessante que o Marco Rubio, essa semana, Pitoli, numa declaração, ele justamente disse que identifica a desinformação que é feita muitas vezes até pelos canais. Ele deu uma bronca no pessoal até da CNN, do New York Times, sobre a questão da operação que foi feita lá no Irã. Mas ele deu essa bronca dizendo o seguinte, que apesar disso tudo, ele é um grande defensor de que as redes sociais sejam a resposta a essa desinformação. Por quê? Porque há o debate. Você tem a oportunidade de ouvir um lado, ouvir outro lado. E qual é o alerta que eu faço à nossa audiência? Há muita coisa sendo falada. Nós vimos um pouquinho antes de você me chamar para entrar no ar, as palavras do embaixador do Irã no Brasil, agradecendo a posição do Brasil, mas a gente, de fato, tem uma coisa que ele falou ali e que eu concordo, e que eu acho que ele falou a verdade. O sistema de governança mundial, ou seja, o que a gente chama de ordem mundial, né? Aquilo que vem se falando muito de uma nova ordem mundial, esse sistema ele está colapsando, ele está fragilizado. E é verdade, a gente vê que os organismos multilaterais, o próprio Conselho de Segurança, já tem vários conflitos. A guerra da Ucrânia é um dos exemplos, mas não somente. O que aconteceu na Síria durante anos, em que você tinha tropas ali russas, americanas, iranianas, todo mundo dentro da Síria. O que aconteceu em vários eventos das últimas décadas nos mostram que os organismos multilaterais hoje eles não conseguem mais exercer aquele papel do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando foi formada as Nações Unidas. Então, nisso eu concordo com o embaixador do Irã. Nós estamos vivendo uma época em que não existe, de fato, um poder que possa apaziguar os interesses. É verdade, mas o que significa isso para o Brasil, Pitoli? Significa que nós precisamos ter um planejamento estratégico do país. Você conversou sobre a questão do agronegócio um pouquinho antes. A nossa audiência, se não ouviu a conversa, deve voltar ali para bater um papo, que semanalmente você tem falado sobre a questão estratégica do agronegócio, que é das grandes armas que a gente tem no Brasil, para entrar nesse debate internacional. É uma carta, né, como diz o presidente Trump, nós temos essa carta. No entanto, é importante que o Brasil entenda que nós não temos estatura hoje. Se esses documentos são legítimos e fazem parte de processos oficiais nos Estados Unidos, por que a grande imprensa brasileira não está dando a mesma cobertura que veículos de língua espanhola? Será estratégia de abafamento ou falta de confirmação independente das fontes? E se for verdade, qual seria o impacto real dessas acusações no cenário político brasileiro atual? O ponto crítico é: estamos diante de uma denúncia formal em tribunal americano ou apenas de vazamentos seletivos sendo usados politicamente? A resposta a essa pergunta muda completamente o peso da história. Nós ficamos por aqui, até a próxima!